Não há nada de normal quando se trata de fazer uma entrevista. Não é um ambiente relaxante. Todos os aspectos de uma entrevista são falsos e você fica hiperatento a tudo ao seu redor. Luzes enormes do tamanho de uma porta vão estar apontadas na sua direção e uma pessoa vai te dizer: apenas ignore a câmera. Quando eu estou sendo entrevistado, às vezes eu me sinto perdido, não consigo me articular. Estou fazendo agora exatamente o que eu disse que não se deve fazer. Eu estou pensando em uma resposta. Em uma entrevista, coisas inesperadas acontecem. Podem ser feitas perguntas para as quais você não estava preparado. E se por acaso você disser algo errado, já era. É um espetáculo quando algo dá errado na TV. Existe uma maldade em nós que faz isso acontecer. Nós ficamos empolgados quando conseguimos farejar uma tragédia se aproximando. Em 1995, a princesa Diana tomou um dos maiores riscos que uma figura pública poderia tomar. Sua Alteza Real, quão preparada você estava para as pressões de se juntar à família real pelo casamento? Aos 19 anos, você sempre acha que está preparada para tudo. Enquanto eu assistia, eu estava ciente de que aquele era um produto extraordinário da televisão. Praticamente todas as falas eram chocantes. Essa entrevista que não poupou segredos acabou para sempre com a aura de conto de fadas que envolvia uma das mulheres mais famosas do mundo. É como se uma bomba tivesse explodido dentro da família real. E durante décadas, a história por trás dessa entrevista permaneceu um mistério. Martin Bashir transformou essa entrevista inteira em um drama inacreditável. Parecia algo saído da mente de John le Carré. Agora é hora de ouvir integrantes da BBC, jornalistas investigativos e pessoas próximas de Diana para descobrir por que a princesa decidiu realizar essa entrevista extraordinária. A impressão era de que ela acreditava que estava sendo vigiada pelo MI5 e poderia se tornar um alvo. Vamos questionar se Diana tinha mais controle do que todos suspeitavam. A princesa me disse que ela havia sido orientada por Martin sobre como responder às perguntas. E descobrir como essa entrevista transformou não somente a vida de Diana, mas também a própria cultura inglesa. Estamos vendo uma mulher moderna do século XX finalmente falando o que pensa. Bem como acendendo o pavio de uma tragédia. A mídia foi uma loucura. Foi como uma bola de neve. O sentimento foi de: onde será que isso vai parar? Diana, a entrevista que chocou o mundo. A princesa começou seu dia no ginásio de West London, de bom humor e sem preocupações com o estrondo que a entrevista que estava causando, milhares de olhares do que de costume. Acho que ela é uma moça insensata. Ela não precisava ter feito aquilo. Ela aparentou ser uma mulher jovem, triste e bastante confusa. Eu gostaria de ser uma rainha do coração do povo. Porém, eu não me vejo sendo a rainha deste país. Eu me encontrei com a princesa um ano depois do Panorama. Ela me disse: eu não deveria ter dito rainha do coração. Não foi o que eu quis dizer. Acredito que ela não considerou com atenção quais podem ser as consequências de muitas das coisas que ela disse. Isso não é verdade. Creio que ela estava totalmente ciente do que ela estava fazendo. Ela se juntou à família real como jovem noiva adolescente, frágil e tímida, porém ela cresceu. Ela saiu de lá bem mais forte. A entrevista foi uma demonstração disso. Foi uma decisão calculada de Diana para expor o seu lado da história. Diana era esperta. O caso Panorama foi um resultado das frustrações que estavam se acumulando dentro de Diana há mais de uma década. Para entender como tudo culminou na entrevista, precisamos voltar a uma de suas primeiras aparições perante as câmeras. Às 3h, o príncipe Charles e Lady Diana apareceram em público pela primeira vez. Essa foi a primeira oportunidade de vermos o anel de safiras e diamantes. Na época, a entrevista do noivado de Diana foi vista como a sua estreia no papel de princesa de conto de fadas. Não sei o que achava de mim.
Um encanto. Vista após o que foi exibido na entrevista, essa famosa filmagem passa a ser vista de outra forma. O pai de Diana descreveu-a essa manhã e disse achar que ela seria uma ótima dona de casa. Ele disse isso? É o que veremos. Pronto, pode começar. Meu nome é Betisha e sou uma cineasta e jornalista. Quando eu assisto as primeiras entrevistas de Diana, eu vejo uma mulher inteligente que enfrenta dificuldades no seu papel e que também está contrariada pelos sorrisos falsos de muitos desses entrevistadores. Estou surpreso com a coragem dela de ter me aceitado. E acredito que vocês se amam. É claro. O que quer que seja o amor. Isso depende da sua interpretação. Essa é uma bandeira vermelha para qualquer mulher que vir isso. Eu sou Dick Arbiter, ex-porta-voz do Palácio de Buckingham, e hoje sou o comentarista real. Creio que seria um pouco constrangedor para o príncipe de Gales dizer, sim, estou amando. Não seria correto culpá-lo por dizer o que ele disse, visto que eles não são criados para expressar emoções. Na verdade, ele tinha um caso amoroso com outra pessoa. Em meados da década de 80, a paixão de Charles por Camilla Parker Bowles não era mais segredo. No entanto, com o passar dos anos, documentários de TV como os apresentados por Alistair Burnett mantiveram viva a fábula do casal perfeito. 4 mãos, 2 príncipes e um piano. Esse foi um ensaio fotográfico no Palácio de Kensington, com o príncipe e a princesa de Gales e sua família. Meu nome é Richard Kay e durante muitos anos eu fui correspondente no Real Daily Mail. Durante os anos críticos de Diana, eu escrevi bastante sobre ela e nós acabamos nos tornando amigos. Isso nos dava uma amostra de como eram os documentos e os documentários da realeza na época. Era algo respeitoso e com muita deferência. Era um resquício daquilo que costumávamos ver na década de 50. Qual você acredita ser o seu papel? Qual a sua contribuição? Eu acredito que meu papel é apoiar o meu marido sempre que possível, estar atrás dele, incentivando-o e, mais importante, sendo uma mãe e uma esposa. Os documentários de Burnett podem parecer datados, porém, eles mostram o ideal deliberadamente nostálgico do núcleo familiar que ainda era popular quando John Mayer chegou ao poder em 1990. É hora de retornar os antigos valores fundamentais, hora de voltar às raízes, de assumir as responsabilidades por si mesmo e por sua família. John Mayer tinha a visão de uma Inglaterra conservadora, tanto um C maiúsculo quanto um C minúsculo. A perspectiva john-mayeresca para a Inglaterra busca um conforto profundo. É uma ideia que prioriza o indivíduo médio e a vida tradicional, o que não é ruim. É como o carteiro Pat, que vive em uma vila onde nada muda e que tem a representação de uma linda família. Porém, a antítese do casamento perfeito é o casamento que não dá certo. A mãe solteira, a mulher divorciada, a mulher promíscua. Nos anos 90 e ainda hoje, essas coisas carregam um enorme estigma de que você fracassou. Para Diana, a fantasia nacional permanente de uma esposa devota estava se tornando uma jaula. Em junho de 1992, ela tentou se libertar pela primeira vez. Faltam agora apenas 24 horas para que o livro que diz que irá expor problemas graves em seu casamento seja publicado. Ao colaborar com o escritor Andrew Morton por meio de um intermediário, Diana manteve em segredo seu próprio envolvimento na exposição dos seus problemas matrimoniais. Mas com as enormes suspeitas da sua cumplicidade nesse livro, o palácio ficou enfurecido. A rainha acredita que não se pode demonstrar emoções em público, pois eles fazem parte da monarquia. Você precisa estar acima disso. Longe de libertar Diana, o livro de Morton apertou ainda mais suas correntes.
Ela esperava que o livro de Andrew Morton a tirasse daquela situação. Isso não ocorreu porque a família real abafou o caso. A partir de 1992, Diana passou a viver sozinha no Palácio de Kensington, separada, não divorciada. Agora que seus encontros com a mídia eram fiscalizados de perto pelo palácio, ela parecia estar presa em limbo. Foi um ato de seu marido que deu a ela uma ideia de como sair dessa encruzilhada. Eu acho que a principal motivação para que ela desse a entrevista ao Panorama foi a entrevista de Charles com Jonathan Dimbleby, um ano antes. Diana ficou impressionada com aquela entrevista. Essa entrevista é lembrada unicamente por uma revelação. Você tentou ser fiel e leal à sua esposa quando você fez os votos do casamento? Sim, totalmente. E você foi? Sim. Até o ponto em que se tornou irreconciliável. Ela sentiu algo quanto à forma como Charles havia saído da entrevista de Dimbleby. Havia-se um tom de sinceridade naquela entrevista que genuinamente admirou. Foi então que ela começou a se questionar se deveria fazer algo parecido. Após mais de uma década em silêncio na frente das câmeras, a frustração de Diana finalmente chegou ao limite. E com o fracasso do livro de Morton, ela percebeu que somente o imediatismo da televisão poderia libertá-la. Isso era um ato de guerra. A entrevista ao Panorama foi um míssil disparado contra o sistema. Meu nome é Paul Burrell e eu fui mordomo da Diana, princesa de Gales. Certo. Eu me lembro quando a princesa disse: eu gostaria que você fosse buscar alguém em White City, em segredo. Não queremos que ninguém fique sabendo. Outubro de 1995, um mês antes das filmagens. Eu me lembro de ter ido buscar Martin Bashir e dele ter deitado no banco de trás e ter jogado um cobertor por cima dele. Ninguém sabia que Martin estava visitando Diana, a princesa de Gales, e deveria ser mantido dessa forma. Ele saltitou pelas escadas do palácio de Kensington como uma criança. Foi algo empolgante para ele. Eu acreditava que a princesa tinha poucos amigos na época e ela havia arranjado alguém de dentro da BBC para acompanhá-la nas questões de imprensa. Eu não achava que essa amizade acabaria se tornando uma entrevista estrondosa. A entrevista que marcou uma geração. Em meados dos anos 90, Diana era uma forasteira dentro da monarquia inglesa. Após a biografia de Andrew Morgan, os empregados reais vigiavam todos os seus passos, temendo que ela pudesse agir novamente contra o futuro rei. Mesmo assim, no verão de 1995, surgiu uma pequena rachadura na fortaleza da máquina de imprensa real, feita para afastá-la de escândalos. Eu sou Richard Arry e no começo dos anos 90 eu era controlador de políticas editoriais da BBC. Eu realizava reuniões regulares com o editor do Panorama. Creio que foi uma reunião de rotina no verão de 95, onde conversamos sobre algumas ideias que Steve levantou para sair da minha sala. Ele parou na porta e disse: aliás, eu preciso falar com você sobre a princesa Di. Ele me contou que Martin Bashir, um repórter do Panorama, acreditava que teria uma chance de se reunir com a princesa Diana, se fosse para escolher o repórter do Panorama mais provável de conseguir um furo de reportagem de escala global. Martin seria a última pessoa que você cogitaria. Jamais seria alguém como ele. E o mais importante é que eu estou prestes a experimentar a primeira omelete do Leonard. E lá vem ele. Muito obrigado, Leonard. Martin Bashir era um peixe pequeno no mar que era a BBC. Ele tinha alguns trabalhos de destaque como correspondente, porém não era muito conhecido na época.
Eu não sei quem é ele. Eu não acho que o editor do Panorama e até mesmo Martin acreditavam na possibilidade dele concordar em uma entrevistada. Parte disso se deve ao fato de que os jornalistas sempre tentavam se aproximar dela, especialmente os mais famosos, para dar uma entrevista. Eu costumava receber muitos pedidos de entrevistas. Ela almoçava frequentemente com Clive James, David Frost e Barbara Walters. Era muito famosa naquele tempo. Ela também fez sua jogada. Eu adoraria ter entrevistado Diana, obviamente. Certa vez eu escrevi a ela na esperança de atraí-la, dizendo: se a senhora sentir que precisa dizer algo às câmeras, pode contar comigo. Diana já devia estar decidida quanto a fazer algum tipo de documentário para a TV. Mas como foi que Martin Bashir conseguiu superar seus rivais mais famosos e conquistou a entrevista mais desejada do planeta? Eu sou Chris Blackhurst, eu era um jornalista e repórter investigativo do Independent. Logo após surgirem notícias sobre a entrevista, o interesse sobre a história por trás da história ganhou força. Muitas pessoas tinham dúvidas quanto às conquistas de Martin Bashir, incluindo seus companheiros de trabalho. Nós mantivemos contato com colegas e jornalistas da BBC e recebemos a informação de que as coisas não eram muito bem o que pareciam ser. De acordo com a investigação de Blackhurst, Bashir inicialmente se reuniu com o irmão de Diana, o Conde Spencer, para conversar sobre ideias para um possível documentário sobre o tema Vigilância Estatal da Família Real. O Conde Spencer tinha suspeitas quanto aos serviços de segurança e sentia que alguém estava em seu encalço ou espionando ele e sua família. Quando Martin Bashir se aproximou de Charles Spencer, ele alimentou essas suspeitas. Ele percebeu que, quanto mais se aproximasse dele, mais perto estaria do seu grande prêmio, que era uma entrevista frente a frente com a princesa Diana. Quando as conversas prosperaram, Bashir fez uma alegação audaciosa. Martin Bashir dizia que tinha uma fonte dentro do M5 que havia dito a ele que a princesa estava sendo observada, seguida, essas coisas. Eu me lembro que precisei remover o piso para procurar por escutas e abrir o telefone. A princesa teve a sensação de que o telefone estava grampeado e que alguém a estava escutando. Você nunca saberá quanto. Nunca saberá. Eu vou saber, querida. O jornal The Sun disse que a gravação é genuína. Apenas 3 meses antes, o The Sun comentou sobre a existência de uma gravação. Uma suposta conversa pelo telefone entre Diana e seu amigo próximo James Gilby. É quase certo que a gravação foi feita pelos nossos serviços de segurança e propositalmente vazada. O secretário do Interior refutou repetidas vezes que o M5 estivesse envolvido. Ninguém produziu uma migalha sequer de evidência que sustente repetidas alegações que o M5 ou qualquer outro serviço de segurança tenham parte disso. Será que Martin se aproveitou dos temores e suspeitas que ela tinha? É possível que sim. Não seria algo difícil de se fazer. As coisas se complicaram quando, depois da entrevista, foi descoberto que Bashir produziu alguns documentos falsos no passado. Mas a pergunta era, por quê? Ele, junto com o artista gráfico, falsificou um extrato bancário do banco de NatWest, de uma conta de Brixton, que aparentemente pertencia a Alan Waller, antigo chefe de segurança de Charles Spencer. O extrato mostrava pagamentos vindos de uma empresa offshore misteriosa. As suspeitas eram de que Bashir pode ter produzido esses documentos falsos para alimentar os temores da princesa e de seu irmão, o que, por sua vez, influenciaria Diana a concordar com a entrevista. Era como se Bashir estivesse dizendo a Charles Spencer: os serviços de segurança estavam pagando Alan Waller por informações suas e de sua irmã. Após a entrevista, a BBC iniciou uma investigação. No fim, eles não negaram que as alegações foram falsificadas. O fato não foi negado. Eles se deram por satisfeitos pelo fato de Diana não ter ido ver os documentos
e não terem sido motivadores de uma entrevista. Com as negativas de Bashir e com a própria Diana confirmando que ela não viu os documentos falsos, Bashir foi exonerado de culpa. Quanto às explicações da BBC do porquê de os documentos terem sido criados, poucos ficaram convencidos. Receio que muitos de nós caçoamos naquele caso, na época, porque alguém iria tão longe. Por que alguém se daria ao trabalho de falsificar um extrato bancário? Aquilo era algo muito, podemos dizer, grave, muito grave. No entanto, muitos acreditaram que aquele elemento do plano de Bashir foi o fator decisivo para a entrevista acontecer. A Diana que eu conhecia queria fazer aquela entrevista. Ela iria fazê-lo, tendo visto o documento falsificado ou não. O sigilo era a chave. Martin não estava preparado para seguir o caminho tradicional para realizar uma entrevista com a realeza. A princesa acreditava que, se qualquer jornalista tentasse entrar pela porta da frente do Palácio de Buckingham, se utilizassem os procedimentos tradicionais de imprensa oficial, os pedidos de entrevista nunca chegariam a ela. As tentativas de aproximação de jornalistas de grande renome que passavam pela máquina de imprensa oficial do palácio sempre fracassavam. Mas Martin tinha o sigilo. Ninguém o conhecia. Esse era seu maior trunfo. Ele não realizou o procedimento comum de passar pelo secretário particular. Ele não era uma celebridade. Diana era a única celebridade naquela entrevista. Era importante que, quando ela fosse dar a entrevista, assim como veio a acontecer com o Panorama, fosse com alguém desconhecido. Após semanas de encontros secretos com Diana, as negociações de Bashir finalmente renderam frutos. Tudo aconteceu bem rápido no fim de outubro, o que me levou a fazer um único registro escrito que eu fiz em todas as nossas conversas. Steve Hewlett mandou um de seus repórteres, Bashir, vir até mim para falarmos do projeto sobre o qual havíamos conversado por meses. O resultado dessa reunião foi que deveríamos seguir em frente a todo vapor. No final da anotação, eu escrevi: "Me desculpe por ser tão vago." A natureza crítica desse memorando dizia respeito ao maior problema que a BBC passou a enfrentar: como manter o maior furo de reportagem do mundo em segredo. Pelo que o Panorama havia dito, a princesa tinha certeza de que, se o palácio ficasse sabendo da entrevista, ele encontraria alguma forma de pará-la. Em outubro de 1995, a BBC estava prestes a garantir um dos maiores furos de reportagem da história: uma longa entrevista com a princesa Diana. Mas ela ainda insistia em uma condição importante. O Palácio de Buckingham não poderia ficar sabendo disso. Não que ela desistiria da entrevista, mas que, se houvesse um vazamento, ela tinha certeza de que o palácio encontraria alguma forma de impedir a entrevista. Nós operamos em um regime de somente informações necessárias. Durante as primeiras semanas, foram somente Martin Bashir, o seu editor, Stephen Hewlett, Tony Hall, o diretor de notícias, e eu. No início de novembro, eram 7 ou 8 pessoas, incluindo John Birch. John Birch era o diretor-geral da BBC, e muitas pessoas não gostavam da forma como ele havia modernizado a BBC e de como era difícil trabalhar com ele. Independentemente disso, ele era um jornalista competente. Birch rapidamente deu seu apoio à entrevista. Porém, acima de Birch na hierarquia da BBC, havia alguém que não demonstraria a mesma aprovação. O presidente dos governadores da BBC, Marmaduke Russell, apelidado de Duke, um grande apoiador do sistema. Indicado por Margaret Thatcher, Hussey para muitos incorporava uma visão mais tradicional e reverencial da BBC. Isso criou tensões com o grande modernizador, o diretor-geral John Birt. Pode começar. Meu nome é Richard Eyre e eu fui governador da BBC durante 9 anos. Eu estava em uma festa de Natal depois de me juntar à BBC, quando Marmaduke Russell, um sujeito gigante que havia perdido a perna em Anzio,
em 1944, veio até mim e disse: venha, sente-se aqui, sente-se ao meu lado. Nós nos sentamos junto a ele e ele falou: me diga, você conhece John Burt? Não conhece? E eu disse: sim, eu conheço o John. Um sujeito estranho que se recusa a falar comigo. John se recusava veementemente a falar com ele. E ele disse: você poderia convencê-lo a conversar comigo? Então eu disse: eu vou ligar para o John. E eu fiz isso no dia seguinte. E o John disse que estava tudo bem. Eu me recuso a falar com ele. Está decidido, não tem discussão. Foi aí que eu me dei conta que o conflito estava instaurado. E em relação à entrevista de Diana, não foram apenas as diferenças políticas entre Hussey e Burt que eram um problema. O problema maior era que Russell era marido de Lady Susan Russell, que era a dama de companhia sênior da rainha e que hoje ainda exerce essa função. Ele sentia que teria a obrigação para com a sua esposa e para com a soberana de informar ao palácio do que estava em andamento. No dia em que John Burt decidiu autorizar o segmento da entrevista, ele tomou duas decisões: a de autorizar a entrevista e a de não contar ao seu presidente. Isso piorou ainda mais a relação de Burt e Hussey, que já não era boa. Ela se tornou irreconciliável. Esse foi um momento decisivo para a BBC, um momento de virada no desenvolvimento da sua história e uma informação de sua independência. Essa era a forma mais explícita da BBC dizer: nós transmitimos conteúdos que a população tem o direito de ver e ouvir. A data escolhida para realizarem a entrevista foi 5 de novembro de 1995, no aniversário de conspiração para explodir o parlamento. O local? O Palácio de Kensington, bem debaixo do nariz de parentes próximos da rainha. É preciso lembrar que haviam outros membros da família real morando lá. Os Gloucesters e os Kent estavam por perto. Eu me lembro que um domingo a princesa disse: Paul, você não tirou uma folga esta semana? Por que você não vai para casa brincar com seus filhos? Eu achei estranho ela ter me dispensado. Mas tudo bem. Para passar pela segurança do palácio, a pequena equipe da BBC inventou uma história. Se eu não me engano, a princesa disse: eles são os técnicos de som que vieram instalar um novo sistema estéreo para mim. É algo plausível se você não entende de sistemas de som. Para garantir o sigilo, a equipe que entrou no Palácio de Kensington continha apenas 3 pessoas: o cinegrafista, Tony Poole, o produtor, Mike Robinson, e Martin Bashir. Tony precisou de tempo para preparar seu equipamento, dando a Bashir e Diana 1h30 até o início das filmagens. Existem aqueles que se perguntam se ela ensaiou algo com Martin Bashir, e ela certamente não havia ensaiado nada com a BBC nem Bashir, e não disse nada a ela. Outros acham que foi diferente. Houve um ensaio. Eu soube por meio de uma conversa posterior com a princesa, onde ela disse que tudo precisava ser perfeito. Documentos internos publicados pela BBC afirmam que a princesa foi notificada previamente do escopo amplo das perguntas, mas não das perguntas em si. Eles sabiam exatamente quais seriam as perguntas e como a princesa as responderia. A princesa Diana foi orientada por Martin e como responder às questões, ela já sabia. Ele ajudou ela a se sair bem no ambiente traiçoeiro que são as entrevistas. O cinegrafista escolheu o ambiente informal da sala de estar e usou uma iluminação suave para criar um cenário para uma confissão doméstica íntima. Aproximadamente às 21 horas, Bashir e Diana finalmente se sentaram um de frente para o outro em cadeiras cuidadosamente posicionadas. O cinegrafista Tony Poole começou a gravar. Ela se saía bem naquelas situações, porém ela não era uma artista nata da televisão. No decorrer dos 90 minutos de filmagens, o cinegrafista recordou que, após uma das principais perguntas envolvendo o suposto amante de Diana, James Hewitt, a princesa ficou aflita. Seu relacionamento foi mais do que uma amizade próxima?
Sim, ele foi. Você foi infiel? Ela deve ter ficado bastante apreensiva. Ela sabia que precisava pensar rapidamente em algo. Sim, eu adorava ele. Eu amava ele. Nós da equipe do Panorama estávamos esperando em nossas casas pelo telefonema. Eu esperava que a ligação viesse no início da noite, porém o telefone não tocou e as horas foram se passando. E passando. Eu posso afirmar que eu fiquei muito ansioso. Devia ser quase meia-noite, quando Steve Helvlet me telefonou e ele disse: eles saíram de lá e estão com a entrevista em mãos e fizeram uma cópia de segurança. Aquele momento foi de enorme alegria. Na manhã seguinte, eu cheguei ao Palácio de Kensington. Eu passei pela sala de estar e pensei, que estranho. A cadeira está fora do lugar e alguém mexeu no sofá. Dava para ver as marcas que as rodas haviam deixado no carpete. Eu disse à princesa, por que os móveis da sala foram tirados do lugar? Jenny e eu fizemos alguns exercícios, nós empurramos os móveis para podermos nos exercitar. É mesmo? Sim, está duvidando de mim? Não há razão para duvidar. Com as filmagens completas, foram feitos planos para realizar a edição em um prédio abandonado da BBC no centro de Londres. Mas o editor do Panorama, Steve Hewlett, estava preocupado. Ele disse, acho que precisamos sair daí, precisamos de outro lugar. Mas por quê? E ele, não estou com um bom pressentimento. Acho que o prédio está sendo vigiado. Para onde nós vamos? Deixe comigo, eu vou encontrar outro lugar. Eu recebi uma ligação sobre um trabalho de edição em Eastbourne, mas eles não podiam me dizer o que era e eu teria que descobrir quando chegasse. Eles me disseram até mesmo para que eu não contasse a minha esposa. Eu fui ao Hotel Grant, onde montei minha sala de edição. No dia seguinte, Mike, o produtor, e Martin chegaram e me entregaram várias fitas e disseram que aquilo era aquilo que eu iria editar. Eu coloquei a fita e lá estava a princesa Diana olhando para mim. Sua Alteza Real, quão preparada você estava para as pressões de se juntar à família real pelo casamento? Aos 19 anos, você sempre acha que está preparado para tudo. Foi incrível vê-la sendo entrevistada na minha frente. Eu acredito que é necessário sempre confundir o inimigo. Não havia como eu ter imaginado que ela diria aquelas coisas e que seria tão honesta sobre o príncipe Charles e seu casamento. De acordo com relatórios da imprensa, sua situação ficou tão difícil que você tentou ferir a si mesma. Isso é verdade? Quando ninguém te ouve ou você sente que não está sendo ouvida, várias coisas acontecem. Era apenas uma lista de coisas que ela sentia e que, obviamente, estavam mantendo em segredo há muito tempo e que gostaria de compartilhar com todos e que quisesse causar algum estrago. Depende da forma como se vê. Porém, eu tive uma reação emocional. Eu achei triste, pois eu não acreditava que o fim daquilo não poderia ajudá-la. Eu não achava que aquilo faria ela se sentir melhor. Mas nós sabíamos que aquilo seria um estouro. Após alguns dias, a entrevista estava pronta para uma prévia com os executivos da BBC. Nós viajamos de carro durante 2 horas até Eastbourne. Nenhum de nós que estaria vendo a gravação pela primeira vez sabia qual seria o seu conteúdo. Nós não sabíamos que ela tinha sido franca, se ela tinha chorado. Não sabíamos se ela tinha saído da entrevista com raiva. Nós não sabíamos nada sobre o conteúdo e era importante que não soubéssemos de nada, pois nossa reação seria como uma prévia da reação da audiência. Ninguém disse uma palavra. Estávamos todos lá para ver a gravação e então eles deram início.
Durante a exibição, eu me sentei de lado para ver como cada um deles reagiria às perguntas e respostas. Ninguém disse uma palavra sequer durante aqueles 60 minutos. Às vezes ouvíamos alguém inspirando alto. Eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo na tela, era algo nunca visto antes. Estavam em choque. Simplesmente eles estavam em choque com aquilo. Eu queria te mostrar esse trecho. Você acredita que o príncipe de Gales um dia será rei? Acredito que nenhum de nós saiba a resposta. Obviamente, é uma questão que ocupa a mente de todos. Mas quem sabe o que o destino produzirá? Quem sabe o que as circunstâncias podem provocar? A ideia de que a linha sucessória ignorasse Charles totalmente significava que essa entrevista poderia abalar o cerne da monarquia. É claro que aquilo seria extremamente vergonhoso para a família real e para o herdeiro do trono, futuro rei. Aquilo era uma ameaça para a monarquia como um todo, sem dúvida alguma. Minutas de uma reunião da BBC foram obtidas por meio do ato de liberdade à informação e revelaram que apenas uma pequena parte do material não foi utilizado. Mesmo assim, muito se especula sobre o que pode ter sido cortado. Tinha uma resposta relacionada à rainha-mãe que tinha um caráter pejorativo. Acredito que todos sabiam que elas não eram as melhores amigas do mundo. Ela deve ter se sentido que não recebeu o apoio que necessitava. A rainha-mãe era uma pessoa adorada no país e dizer coisas contra ela não se parecia uma coisa correta a se fazer no momento. Não estou aqui por ressentimento. Ou está triste por um casamento que não deu certo. A BBC nunca exibiu a íntegra das filmagens que incluíam os comentários de Diana sobre a rainha-mãe. Mas mesmo com o conteúdo removido da versão final, a entrevista foi bombástica. Sua Alteza Real, obrigado. Ela se saiu bem. Eu não via isso há muito tempo. Quando a entrevista terminou, o diretor de notícias da BBC e eu fomos para o outro lado da estrada e conversamos sobre aquilo tudo. Nós não dissemos nada até que chegamos na calçada do outro lado. Eu fui o primeiro a falar e disse: essa entrevista pode ser o fim da BBC, o fim da família real ou, possivelmente, ambos. Não há dúvidas de que precisamos exibir isso. Assim que o programa ficou pronto, era importante que ele fosse exibido rápido, pois tudo tinha uma hora para acabar e acabaria vazando. Desde o princípio, nós concordamos que a princesa deveria ser a primeira a avisar ao palácio sobre isso. 14 de novembro de 1995, 6 dias para a entrevista. Diana deu a notícia a Robert Fallowes, o secretário particular da rainha. Ela disse: Robert, quero que você saiba que eu dei uma entrevista à BBC e Fallowes e deve ter percebido imediatamente que havia acontecido. Ele perguntou cordialmente: foi algo relacionado a crianças carentes? A resposta dela: não. Foi para o Panorama. Todos os telefones começaram a tocar. Meus colegas e os repórteres da realeza me perguntavam: o que ela falou na entrevista? Eu não fazia ideia. O fotógrafo da imprensa real, Mark Saunders, fez a cobertura do caso enquanto o caos reinava na semana que antecedeu a exibição. Aquele foi o maior número de correspondentes internacionais que eu já havia visto desde a Guerra do Golfo. Foi algo realmente inacreditável. Não há limite. – 20 de novembro de 1995, dia da exibição do Panorama. Com a espera chegando ao fim, lares de todo o país estão se preparando para um escândalo. As expectativas estavam muito altas quando faltava uma semana. Estava nas manchetes todos os dias. O interesse da população estava tão alto que aquilo se tornou uma febre. 23 milhões de pessoas iriam sintonizar suas TVs para ouvir ela dando sua versão da história.
Ela estava apreensiva quanto à reação do público, porém, ela estava sendo tranquilizada o tempo todo por Martin Bashir, de que ela havia feito a coisa certa e que aquela entrevista causaria o efeito que ela desejava. É difícil imaginar o quão nervosa e ansiosa ela estava. As pessoas estavam assistindo a transmissão nos bares. Foi um evento gigantesco. Não é possível controlar a reação das pessoas. Era como se a opinião da nação inteira sobre você estivesse na corda bamba. Tudo se resumia a se você acreditava ou não nela. Hoje no Panorama, a Princesa de Gales. No Palácio de Buckingham, a equipe de imprensa assistia horrorizada. Eu estava com alguns colegas no escritório da imprensa, ficamos todos abismados e furiosos com o que estava prestes a ser exibido. Coisas deselegantes foram ditas. Realmente não posso negar que coisas deselegantes foram ditas. Você acredita que foram realizadas ações sistemáticas contra você? Sim, eu acredito. Por quê? Eu era a esposa separada do príncipe de Gales e eu era um problema. Isso nunca aconteceu antes. O que faremos com ela? Eu fiquei indignado, pois ela estava fazendo declarações que simplesmente não eram verdadeiras. Ela estava acusando o príncipe de Gales e seu gabinete de serem culpados simplesmente de impedirem-na de fazer o que ela queria. Eu não podia acreditar que ela tinha ido a público falar de todos os aspectos de sua vida privada, incluindo o seu adultério, o amor que tinha por Hewitt e o que ela pensava sobre Camilla. Quais as evidências que você tinha de que a relação deles ainda persistia, mesmo após o seu casamento? A intuição feminina é certeira. Era uma revelação após a outra. Enquanto eu assistia, eu estava ciente de que aquele era um produto extraordinário da televisão. Praticamente todas as falas eram chocantes. Sua Alteza Real, obrigado. Na BBC, a equipe de notícias se reuniu para celebrar o triunfo. Após o fim do programa, nós abrimos algumas garrafas de vinho branco barato. Eu diria que minhas lembranças sobre os detalhes do evento são meio turvas. A reação foi imediata após a entrevista de Diana. O Newsnight dedicou sua programação inteira àquela entrevista sensacional e com razão. Nicholas Soames, você é um amigo próximo do Príncipe Charles e acreditamos que ele assistiu à entrevista. O que você achou daquilo tudo? Eu não sei e certamente não posso falar pelo Príncipe de Gales, mas por mim, como um observador interessado, eu achei que algumas partes foram tenebrosas. Isso me deixa espantada, porque a reação imediata de muitos comentaristas notórios foi absolutamente medieval. Parece ser um estágio avançado de paranoia. Então ela é paranoica e inventou tudo? Não faço ideia, mas para mim parece ser o caso. Se você quer desacreditar uma mulher, diga que ela é louca. É uma alegação poderosa e não há forma de se defender dela, porque se você disser, não, eu não sou louca, você parece estar louca. Não tenho dúvidas de que muitas pessoas ouviram o comentário de Nicholas Soames e pensaram, parece que ela enlouqueceu de verdade. Essa é a minha desculpa para odiá-la ainda mais, da mesma forma que se faz desde a antiguidade. A maior parte da cobertura estava focada nas revelações de Diana, especialmente a de adultério, e depois da relação da população inglesa. Diana ficou arrependida de ter mencionado James Hewitt, pois ela não esperava que essa seria a narrativa mais suculenta para os tabloides. Ela desejava um posicionamento mais unânime sobre a entrevista. Quase toda a imprensa foi hostil com ela. Quando eu conversei com ela, senti que ela estava se questionando se havia errado nos cálculos. A princesa havia me perguntado o que você acha que a rainha dirá. A repercussão disso vai chegar nela. Eu almocei com a rainha pouco tempo depois. Ela me disse como vão as coisas na BBC. E eu respondi, vão bem? E ela falou, o que a minha nora fez foi revoltante, revoltante.
Os problemas matrimoniais de Charles e Diana lançaram uma sombra sobre a família real. Agora, a rainha decidiu dar um ponto final nesse caso, aconselhando um divórcio. Na entrevista, Diana deixou claro que ela não desejava isso. Você deseja o divórcio? Eu não desejo. Por quê? Isso não resolveria a situação? Por que isso resolveria a situação? Seu maior medo era de que seus filhos fossem tirados dela. Ela disse, e o que eles farão? Eles vão tirar os filhos de mim. A rainha enviou uma carta para Charles e Diana dizendo, basta, procurem seus advogados e entrem com um processo de divórcio. Esse foi o preço que ela pagou pela entrevista dada ao Panorama. Diana desconstruiu peça por peça daquele conto de fadas que um dia havia sido sua prisão. Muitas pessoas, tanto no sistema quanto na mídia, reprimiram-na por revelar uma realidade bem complexa. Acima de tudo, nós temos o direito de esperar da realeza um certo grau de reticência e dignidade. No entanto, nas ruas a história era diferente. Acredito que ela receberá muito apoio por isso. Parece que o príncipe fez algum mal a ela. Ela precisava fazer alguma coisa, ela precisava mostrar o seu lado da história para nós. Ela fez a coisa certa. Foi diferente com a população porque eles não eram os jornais, os colunistas de Wednesday, Wits e todos aqueles outros que escreveram diariamente coisas horríveis sobre ela. A população amou o que ela fez. Creio que tudo tem a ver com o que Diana disse sobre seu próprio bem-estar mental. Eu sofri com a depressão pós-parto e ninguém explica para você o que é depressão pós-parto. Eu aprendi sobre isso posteriormente. As falas dela sempre vinham do coração. É impossível imaginar outra pessoa na família real usando a linguagem que Diana usou no Panorama. Você acorda de manhã sem vontade de se levantar da cama. Você se sente incompreendida. O risco de falar sobre saúde mental nos anos 90 era enorme. Era muito fácil estigmatizar pessoas que falavam sobre isso. E ter alguém falando sobre depressão pós-parto tão abertamente e tão enfaticamente como Diana foi um avanço. Isso significa que mulheres de todo o país e do mundo poderiam encontrar alguém com quem se identificar, não como princesa, mas como mãe. Os amigos do meu marido insinuavam novamente que eu era instável, doente e que deveria ficar internada em algum lugar até que melhorasse. Eu era quase um motivo de vergonha. Apenas alguns dias após o programa, Diana recebeu quase 6.000 cartas de apoio de mulheres que se identificaram com suas dificuldades. Diana me disse que após o Panorama, as pessoas iam até ela nas ruas e diziam: obrigada por ter falado sobre aquilo. Você se livrou de um casamento infeliz e nós estamos fazendo o mesmo. Ela deu a muitas mulheres forças para falar das suas insatisfações. A entrevista de Diana despertou uma vontade na população por mais transparência emocional. Essa foi uma atitude que logo conquistou o apoio de homens que viriam a revolucionar a política britânica. Ela foi o elemento principal da mudança que viria com Tony Blair. Era esperado que juntassem forças. Eles foram em direções diferentes. Seguiram direções opostas um do outro. Agosto de 1996. Agora o casamento está completamente acabado? Está acabado. O casamento chegou ao fim. O Panorama deu a Diana um divórcio que ela disse que não queria. Esse foi um momento em que ela parecia que havia fracassado ao tentar alcançar tudo o que planejava alcançar com a entrevista. No entanto, ao longo prazo, ela descobriu que isso havia transformado sua reputação. A entrevista ao Panorama foi uma plataforma que alçou a outra dimensão. Foi isso que a entrevista deu a ela. Ela não fazia mais compras na rua Sloane, nem almoçava em Belgrávia. De repente, ela estava acompanhada de figuras como Bill Clinton. Ela finalmente conseguiu a credibilidade que tanto queria.
E um velho aliado estava ao lado de Diana enquanto ela negociava seus novos planos. A relação pessoal que ela desenvolveu com Martin Bashir não se encerrou quando ele pegou seus equipamentos de gravação e partiu do palácio de Kingston. Com a sua equipe, ele se tornou um apoiador e a visitou constantemente durante muitos meses. Ele passou a ajudá-la com pronunciamentos públicos e discursos também. Às vésperas da exibição da entrevista, muitos críticos alegaram que Diana foi usada por Bashir e que ela se arrependia disso. Porém, a aliança duradoura entre ela e os jornalistas sugere algo bem diferente. Eu sou Judy Jones, eu sou escritora e especialista em linguagem corporal. A ideia de que Diana foi forçada a realizar a entrevista com Martin Bashir, para mim, é hilária. Ela esteve no controle de si mesma, das suas emoções e também no controle da entrevista. Ela estava guiando a entrevista com o olhar. Ele fazia as perguntas, ela olhava para o lado e inspirava suavemente. É verdade? E então ela voltava rapidamente, sem sequer hesitar, e dava uma resposta certeira. O meu inimigo era o departamento do meu marido, pois eu sempre recebia mais publicidade. Devido às declarações conflitantes, não havia como saber com certeza se houve um ensaio para a entrevista. Porém, a análise dos detalhes da performance de Diana dão algumas pistas intrigantes. Estas pistas me causam a impressão de que poderia haver algo combinado em relação a quais seriam as questões. Ela poderia ter tido algum tempo para pensar qual seria sua resposta. A entrevista não foi espontânea. Eu já havia ouvido antes algumas frases que ela disse. Eu tive uma conversa longa com Diana 5 meses antes da entrevista, apenas nós duas, em junho de 95. Ela havia dito, desde o princípio, sempre houveram 3 pessoas neste casamento. Ela se referia a Camila. Éramos 3 nesse casamento. Estava um pouco lotado. Essa foi uma das frases mais marcantes da entrevista. Essa frase estava na cabeça dela há muito tempo, meses antes. Havia muita coisa guardada nessas páginas. Qual foi sua reação às declarações do seu marido afirmando que cometeu adultério? Eu estava totalmente alheia ao conteúdo do livro. Na verdade, eu fiquei sabendo pelo noticiário que o livro seria lançado. Parte do plano era não parecer muito vingativo. Uma passagem de Shakespeare diz: "Eu não vim para elogiar César, eu vim para enterrá-lo." O que Diana fez a Charles foi um bom exemplo disso, foi enterrá-lo usando elogios. Eu admirei a honestidade dele, pois era algo muito difícil de se fazer. Em que sentido? Em ser honesto sobre um relacionamento com alguém estando na posição dele, é algo admirável. A aparência física de Diana também foi de grande importância em nortear a resposta da audiência. Ela aparentemente usou um lápis branco embaixo das pálpebras inferiores para dar a ela uma aparência de tristeza. A aparência era de alguém que estava tentando ocultar a sua aflição por meio da maquiagem, como alguém que havia chorado bastante, depois tivesse saído dali e voltado 10 minutos depois com a maquiagem totalmente retocada. Essa foi uma decisão consciente. Dessa forma, ela se apresentou como uma vítima. Isso fica claramente demonstrado que ela se mostrou como uma vítima. Isso não é ser esperta, não é ser calculista, isso é sobreviver. A arte de aparentar espontaneidade à atuação foi tudo planejado. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que o que estava sendo apresentado pela atuação era falso. A performance de Diana pode ter apresentado todos os indícios de algo que foi ensaiado à exaustão. Mas aquilo não servia apenas para acertar as contas, era também uma busca por trabalho. Qual o papel no qual você se enxerga no futuro? Eu gostaria de ser uma embaixadora deste país. Eu gostaria de representar o país no estrangeiro. Muitos no sistema ficaram horrorizados. Essa fala foi utilizada como um indício de que ela estava fora de controle. A instituição queria deixá-la às margens da vida da realeza e não perceberam a grande ferramenta que tinham em mãos. Janeiro de 1997.
Como podem ver, eles estiveram fazendo escavações aqui e desenterrando as minas. A viagem de Diana a Angola para promover a proibição de minas terrestres foi uma consequência direta do trabalho dos sonhos que ela descreveu ao Panorama. Eu estou apenas dando destaque a um problema que ocorre no mundo todo. Eu compararia suas ações nessa semana com as de Brigitte Bardot em apoio aos gatos. É um apelo emocional e digno de estar na mídia, porém não acrescenta nada à soma de conhecimento humano. Diga seu nome. Charles Crawford. Eu fui embaixador da Bósnia em 1997 e recebi Diana quando ela fez uma visita. Foi algo politicamente sensível. Sim, era evidente que aquele tipo de armamento estava sendo usado indiscriminadamente e inapropriadamente nessas guerras. Porém, encontrar uma solução e redigir um tratado robusto o bastante para garantir que ninguém o bulle era um trabalho de grandes diplomatas. Mas, felizmente para Diana, havia alguém que acreditava em seu potencial como embaixadora. Maio de 1997. Ela já conhecia Blair. Acredito que ela pensava nele como Teacher pensava em Gorbachev. Esse é um homem com quem posso trabalhar. Tony Blair mais tarde admitiu que ele havia conversado explicitamente com Diana sobre um cargo especial de embaixadora no exterior. Ela fez amigos dentro do governo. Ela não tinha isso no passado. As coisas pareciam ter melhorado para ela. Isso culminaria em tudo que Diana buscou conquistar com a entrevista. No entanto, a entrevista também criou outro conjunto de forças que teriam consequências bem mais desastrosas para ela. Em 1997, a entrevista ao Panorama possibilitou que Diana estivesse livre para buscar um novo trabalho como embaixadora. Porém, esse papel ainda mais proeminente alimentou uma força sombria. É claro que o Panorama tornou ainda mais famosa. Ela participou de uma entrevista sobre a qual todos estavam comentando. A atenção da mídia e da população alcançou um grande patamar. Eu não sei onde as lentes estarão. Normalmente eu volto ao meu carro e vejo meia dúzia de fotógrafos independentes me seguindo. Outros relutavam em enxergar Diana apenas como uma vítima passiva da imprensa. A princesa, obviamente, fez uso dessa lâmina de 2 gumes. Havia uma pequena quantidade de jornalistas com quem Diana se confidenciava. O mais famoso desse grupo era Richard Kay, do Daily Mail. Eu, às vezes, era informado de algumas coisas com antecedência, mas não era assim que costumavam fazer. Eu entrava em contato com Richard Kay e dizia: a princesa estará em Harrods essa tarde às 15. Se você se posicionar na Estrada Sul com um fotógrafo, você vai conseguir ótimas imagens. Eu nunca instiguei a mídia. Havia uma relação que funcionava no passado, mas que hoje não consigo mais tolerar porque ela se tornou abusiva e irritante. Você deu uma entrevista ao Panorama dizendo que quer menos atenção da imprensa. Parece algo contraditório. Sempre que você está feliz, estando em uma situação diferente, você precisa pagar por isso, pois há críticas do povo, o que exige uma resposta, como eu havia dito. Mas, infelizmente, para alguns, eu sou um espírito livre. Eu sou um espírito livre. Com um olhar sedutor que dizia: essa sou eu, não fique surpreso se eu aparecer na frente das câmeras de tempos em tempos. Aquele queixo abaixado não indica nenhum tipo de sedução. Aquela é a linguagem corporal de alguém que está sendo encurralada. Sim, ela instigou a mídia, plantou histórias, cooperou com a imprensa em alguns casos e com certos jornalistas. Seria possível comer o bolo e guardá-lo para depois? Seria possível estar nos 2 lados? Provavelmente não, mas isso não me impede de ser solidária por ela estar na situação em que se encontrava. No verão de 1997, a pressão sobre Diana em razão da entrevista atingiu seu máximo.
Quando a imprensa ficou sabendo que ela estava em um iate no sul da França e que ela estava tendo um caso com Dodi, filho de Mohamed Al-Fayed, o dono da Harrods, a caçada começou. Aqueles 44 dias foram um frenesi. Havia uma enorme cobertura da imprensa com notícias diárias. Foi como uma bola de neve. O sentimento foi de onde será que isso vai parar? A experiência dessa entrevista foi muito tocante para mim. Foi inesperado. As pessoas não sabem o quão difícil é fazer uma entrevista e como projetar a si mesmo e as suas emoções naquela pequena caixa quadrada. Acredito que é como uma confissão em termos religiosos. Você sabe que tudo o que está dizendo está sendo gravado e persistirá pela posteridade. Dentro do Palácio de St. James, o caixão da princesa Diana repousa na paz e privacidade da Capela Real, enquanto, do lado de fora, cresce o número de pessoas que esperam para prestar suas últimas homenagens. Será que a entrevista ao Panorama teve uma grande influência na relação da população à sua morte? Sem dúvida alguma. Eu acredito que ela foi uma vítima da fama e que ela conseguiu superar isso. Ela foi uma grande inspiração para muitas pessoas. Pessoas que nunca a conheceram, mas que se lembravam de que ela havia dito na entrevista no Panorama que queriam estar lá para mostrar o seu respeito a ela. Essa foi a única entrevista. Ela nunca teve outra entrevista relevante. O público provavelmente acreditava que eles conheciam Diana de uma forma que não conheciam nenhum outro integrante da família real e que não conheciam antes da entrevista também. Após sua morte, uma frase da entrevista passou a definir a princesa. Ela era a rainha do coração do povo. Ela se foi muito cedo. Ela se arrependia de ter usado a frase rainha do coração. Ela disse que foi um erro tremendo. Porém, essa foi a frase da entrevista mais lembrada pela população. O povo compreendia que ali havia uma mulher trilhando seu caminho. Ela iniciou sua jornada sendo uma mulher obediente, depois foi uma mulher ultrajada e no fim se tornaria uma mulher autoatualizada e realizada, porém sua morte impediu esse desfecho. Mas ela havia dado início a algo e a sua morte mudou tudo. Bem-vindos ao show! Eu sou Gary Barlow. A entrevista da princesa Diana foi um divisor de águas em muitos sentidos. Na geração seguinte, as pessoas pararam de rir quando se falava sobre transtornos mentais. Eu engordei bastante durante aquele período de depressão. No começo você olha para o passado e pensa, eu estava bem, mas depois você recorda novamente e percebe que estava com sérios problemas. Falar sobre emoções não é uma fraqueza, é um poder. É algo que as celebridades deveriam fazer. Atualmente, nós ficamos desconfiados de pessoas que não agem como a princesa Diana. Eu quero te abraçar. Obrigado, obrigado. Venham, venham, podem vir. A saúde mental sempre foi um estigma. Hoje, todos falam sobre isso porque William e Harry falaram primeiro. Vimos repetidas vezes que os transtornos mentais são o cerne de nossos maiores desafios sociais. E por que William e Harry fizeram isso? Porque ela o fez primeiro. Ela fez isso por meio do que disse no Panorama. Eu faço de um jeito diferente porque eu não sigo as regras. Eu penso com o coração, não com a mente.
Nós gostamos de falar e de nos conectar emocionalmente. Hoje temos muita transparência. Se você quiser se opor a isso, você pode dizer que todo mundo ficou sensível, que somos millennials frágeis como flocos de neve e que não falamos de nada sem mencionar o quanto sofremos. Todos ficaram sensíveis demais e se ofendem por qualquer coisa. Precisam ser firmes. Os sentimentos são importantes, mas o senso crítico e as disciplinas, a força e a inteligência, a moderação e a sabedoria também fazem parte de tudo isso. É fácil olhar para o mundo acolhedor que temos hoje e pensar que sempre foi assim. Eu tive pensamentos suicidas no passado e eu já passei por isso. Conversar é uma boa solução, te ajuda a superar muitas coisas. Mas existe também a possibilidade de que as pessoas comecem a fazer o papel de vítima quando, pelos padrões históricos de experiências, essas pessoas não tenham nada do que reclamar. Precisamos defender o que é correto. Acredito que ser transparente sobre as coisas boas e ruins é benéfico. Tudo aquilo que nos fez caçoar da princesa Diana em 1995 passou a ser normal hoje. Isso fará bem às pessoas que agora vivem um mundo mais articulado no quesito emocional. Em 2003, Martin Bashir entrevistou Michael Jackson. Ele veio a se tornar um grande âncora do jornalismo nos Estados Unidos. Ele se demitiu após descrever a candidatura à vice-presidência Sarah Palin como a maior idiota do mundo, ao vivo. Agora ele está de volta à BBC como correspondente para assuntos religiosos.